Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindo ao Programa Despertos, um programa onde espiritualidade é cultura e cultura espiritualiza. Boa noite pessoal, hoje vamos apresentar Deepak Sankaraveda. Tudo bem, Deepak? Tudo ótimo, prazer estar com vocês de novo, mais uma vez. Honra toda nossa aqui, né, do programa Despertos. Prazer enorme, né? Isso, seja bem-vindo, Deepak. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos lá. Deepak Sankaraveda é instrutor e compartilhador sobre a sabedoria divina, sênior, criptólogo, especialista em criptologia divina. Hoje vamos entender o que é a escrita extradimensional. Bem, então começo eu perguntando, né, Deepak? Existe escrita extradimensional? Existe. E não é nova. Não tem nada de novo. Né, na verdade, a nomeação, né, o título pode até ser novo, digamos assim, ou contemporâneo, né? Mas esse tipo de escrita, ela tem aproximadamente aqui, nesse universo nosso aqui, mais de 6.000 anos. Que interessante, hein? Então ela não é nova, não. Existe e não é nova, né? Hoje, alguns chamam de escrita extradimensional, outros chamam de canalização, né? E, na verdade, o segredo disso está na alma das pessoas, né? Nossas almas, elas são fagulhas das estrelas, né? As estrelas têm consciência, têm memória, tá? O Salmo 19 na Bíblia, né? O Terrilim 19, né? O primeiro verso diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então as estrelas são o livro do sagrado que contém todo o registro de todo o universo, de toda a sua ação, como fala, né? A obra das suas mãos. Como as nossas almas são centelhas das estrelas, nós temos fragmento desse conhecimento, memórias destas memórias das estrelas. Então, na verdade, né, o escritor extradimensional ou o canalizador, ele está tendo, na verdade, um contato com a sua própria alma num processo, digamos assim, de kavaná, de meditação, de introspecção, onde ele começa a lembrar, né, destas memórias das estrelas. Inclusive essa nostalgia que as pessoas têm pelas estrelas, quando elas olham para o céu, né, dizem assim, nossa, que saudade das estrelas, e elas não conseguem entender por que elas têm tanta saudade das estrelas, por exemplo, né? É por causa disso, é por causa dessas memórias internas que nós temos, né, que são as memórias, né, das estrelas. Né? Então, hoje é diferente do contato que houve 6.000 anos atrás, tá? Com a escrita extradimensional, que foi trazida de fora desse mundo e dada para algumas pessoas. Né? Nós vamos falar sobre isso. Certo. Deepak, e quem foi o primeiro a recebê-la? O primeiro foi Adão, né? Adão, a humanidade, tá certo? Certo. O primeiro livro é chamado de primeiro livro de Cabala. Isso está escrito no Zohar, né? Que o primeiro livro de Cabala foi dado a Adão ainda no Jardim do Éden. Tá? E Adão estudou a sabedoria nesse livro, né, que continha todos os segredos do universo neste livro, gravado nesse livro. Inclusive, quando o Adão começava a ler esse livro, no Éden, né, os anjos, os Malahim, os Elohim, os Aralim, os Ofanim, todas as criaturas celestes, né, hoje chamadas aí de Anunnaki em hebraico, né, elas se reuniam em torno de Adão para ouvir, né, Adão ler o livro. E o Adraniel, que é um dos poderosos do céu, das criaturas celestes mais poderosas e gigantescas, deu uma advertência para Adão uma vez. Falou assim, olha, não dê a conhecer a eles os segredos que estão no livro. Olha só. Interessante isso, hein? O Zohar diz que folhear, né, entre aspas, ok?
As páginas desse livro que Adão recebeu era o mesmo que brincar com cabos de alta tensão. Nossa. Olha, eu quero saber que tipo de material foi gravado, né? Agora você me deixou curioso aqui, né? O nome desse livro, né, é chamado Sipra, é aramaico, né? Porque todos os mistérios do universo são codificados na língua aramaica, não no hebraico, tá? Tanto que o próprio Zohar, ele é escrito em hebraico, né? Em aramaico, desculpa. Ele era chamado Sipra Raziel Amalach, né? Sipra Raziel Amalach, ou seja, o livro do arcanjo Raziel. Esse nome, Raziel, é um nome composto, né, das palavras Ras, Sheli, El, que significa Deus é o meu mistério. E ele é chamado de o príncipe dos mistérios no céu, que foi quem instruiu Adão nos mistérios da Cabala, né? Quando ainda não havia religião no mundo, por exemplo. Certo. Né? Ok? Então já existia a Cabala. Então, quando a pessoa fala assim, a Cabala é da religião judaica, não é. A Cabala não pertence a religião nenhuma, mas ela se encontra em muitas tradições. Isso é legal você falar, viu? Legal você falar isso. E ela foi passando de geração em geração, ok? E aí acabou sendo absorvida pelas religiões que foram criadas, né? Mas ela não pertence a nenhuma religião. Ela não é judaica, ela não é cristã, ela não é budista, ela não é hinduísta, mas ela está e pertence a todo o universo. E em que material que foi escrita, o Deepak? De acordo com os livros antigos, né, o Sipra Raziel Amalach, ele foi gravado numa pedra de safira. Tá? Essa pedra brilhava, no escuro, inclusive. Né? Depois que foi entregue a Adão, e que Adão estudou isso, depois ele provocou a queda da humanidade, e foi exilado do Jardim do Éden, né? Ele quis trazer o livro com ele. Mas quando ele ia saindo do Éden com o livro voou da mão dele. Né? Então ele ficou tão triste com aquilo que disse que ele entrou no rio Eufrates, o Tigre, não sei, na história, né? Certo. E clamou para que o livro fosse devolvido, né? E aí o livro foi devolvido a ele. Ele pegou, estudou o livro e passou para os seus filhos, né? Que passaram adiante, e o livro chegou até Enoque. Então, agora que nós chegamos no ponto, essa narrativa que nós temos hoje aqui, que eles chamam de livro de Enoque, certo. Né, na verdade não é o livro de Enoque. O livro de Enoque era o Sipra Raziel Amalach. Era o livro do arcanjo Raziel que foi dado a Adão, que era escrito em safira. Esse era o livro de Enoque. E Enoque estudou esse livro e ele foi que alcançou maior compreensão sobre esse livro. Né? Ele alcançou tanta compreensão que aí os Elohim vieram, né, numa grande espaçonave, né, e levaram Enoque daqui. Inclusive foi dito, né, que quando Enoque fosse partir no dia seguinte, que não era para ninguém chegar perto, né, para vê-lo embora, né, que o texto bíblico diz assim, né, e Enoque andou com Deus, né, e Deus o tomou, né. O texto hebraico diz que ele andou com os Elohim. Eu já falei Elohim é plural, né, certo? Divindades, deuses, Anunnakis e assim por diante, ok, né. Mas então as pessoas não obedeceram. Elas foram ver Enoque embora, né? E aí houve aquele brilho, né, da espaçonave que veio buscar o Enoque, e quando o brilho cessou, né, as pessoas que foram ver eram só cinzas. Nossa. Interessante isso. Ok? Bom, isso é o que é dito nos livros antigos, né? Então ela foi escrita numa pedra de safira, ok? Ok. Então, eu quero saber agora, Mauro, o que era o cajado de Moisés, né? Exatamente, o famoso cajado de Moisés. Então vamos lá. Interessante peraí, tem alguma relação com o Sipra Raziel Amalach e o cajado de Moisés? Né? Gostaria de saber. Tem alguma relação? Tem relação. Né? Porque, na verdade, o cajado de Moisés era o próprio livro de Raziel. Olha só, e tudo isso é decodificado, né? A gente acha que é o cajado mesmo, né? Não, a questão é a seguinte, quando nós pensamos num livro, né? A ideia, quando nós falamos desse livro, por exemplo, de Raziel, é que era parecido com o livro que nós temos hoje na mão, né? Um livro retangular, né? Onde você vai folheando as páginas. Essa é a ideia que nós temos de livro.
A palavra em hebraico para safira é sapir. Né? Essa palavra sapir, né, ela também dá raiz, né, à palavra sefirá, que é emanação, e a palavra sefer, que é livro. Certo. Certo. É a mesma, as 3 letrinhas formam essas palavras. Então, o livro, né, de Raziel era um instrumento, né, que tinha essa forma de um sabre, de um cajado. E ele continha todas as informações do universo gravadas nele. Nossa, muito interessante. E esse cajado, esse livro, né, que foi criado no crepúsculo do 6º dia da criação entregue a Adão, e foi passando de geração em geração, chegou até Jacó, chegou até o José, né, que foi para o Egito, e quando José morreu e foi enterrado no Egito, o cajado ficou lá guardado no palácio do faraó, porque os egípcios não sabiam como manuseá-lo. Então, quem foi lá e pegou o cajado foi o sogro, aquele que viria a ser o sogro de Moisés, o Jetro, né? E aí o Jetro levou para a terra dele, Madian, onde ele era sacerdote, e fincou o cajado na terra, no seu jardim. E ele disse assim, né? Aquele que conseguir tirar esse cajado daqui da terra, né, eu vou dar para ele a minha filha em casamento. Que era discípula. Aí, então, começou a aventura, né? De várias pessoas tentando tirar o cajado da terra. Aí você vai entender a lenda do Rei Arthur. É verdade, eu tava me remetendo a isso também. Tá lembrando isso, a história. Então, e ninguém conseguia. Teve gente que morreu. Porque quando eles tocavam no cajado, eles eram eletrocutados. Ou dizimados. Viravam cinza. Porque era um poderoso instrumento que ninguém sabia manusear. Quando Moisés, fugindo do Egito, chegou lá na tenda do Jetro, né, ele viu o cajado, e como ele era instruído nos mistérios divinos, porque Moisés era hebreu, e ele vinha da tribo de Levi, e de acordo com os escritos antigos, os levitas eram os guardiões da sabedoria da Cabala. Olha só, hein? Olha só as coisas todas coligadas aí, hein? Então, o pai de Moisés, o Aram, e a mãe dele, Yoheved, né, ou Joquebed, como falam nas traduções, né, o Zohar e outros escritos, o Shara Hagilgulim, o Portão das Reencarnações, do século XVI, do Rabino Haim Vital, explicam que, por exemplo, Yoheved era a reencarnação de Eva, e que Abel era a reencarnação, e Moisés era a reencarnação de Abel, e Sete. Tá? Então tem alguns mistérios aqui. Então, quando Moisés chegou na tenda de Jetro, ele soube ler o nome divino, o nome do sagrado, que é o tetagrama, né, que estava gravado no cajado. E quando ele leu, ele pegou o cajado e levantou ele da terra, sem fazer esforço nenhum. Agora, isso que é muito interessante, sabe por quê? Porque essa vara, esse sabre de luz, pesava 6 quilos. Nossa. Pesava 6 quilos, então não era fácil levantar com uma mão. Mas na mão de Moisés ele ficava levinho. Que interessante. Né? Tá? Então, o cajado de Moisés e o livro de Raziel são a mesma coisa. Né? Por exemplo, quando Moisés foi sair do Egito para levar o povo de lá, né, foi através das informações do cajado que ele soube da passagem de um grande cometa naquela época. Porque o periélio de todos os cometas estavam gravados no cajado. As informações. Então, havia um cometa que ia passar, a Terra ia cruzar a cauda do cometa, né? É daí onde veio os gases que mataram os primogênitos do Egito, por exemplo. Veio da cauda do cometa que a Terra atravessou, né? Tanto que, se você pegar esse filme moderno, A Múmia, certo, né? Pode falar. Do ano 2000, né? Uhum. Quando o Imhotep, né, ele acorda, a primeira coisa que acontece é uma chuva de meteoros no Egito. Sim. Você pode ver lá na cena, no filme, né? Aquilo ali foi uma liberdade artística, foi alguém que colocou no roteiro, isso veio de algum lugar na tradição, né? E veio do Talmud, né? Porque quando Moisés foi tirar o povo do Egito, uma das primeiras pragas que aconteceram, no texto fala, né, foi a chuva de Saraiva, né? O texto hebraico diz que era Even Barad, né? Even Barad é meteorito. Olha que interessante, né? Então, na verdade, eram né, uma chuva de meteoros da cauda do cometa que estava passando.
quando os hebreus saem do Egito com Moisés, né? Então a festividade dessa noite é chamada Páscoa, ok? Pascual. Olha aí, né? Olha eu aí na fita, hein, mano? Né? Que no hebraico é Pesach, e Pesach significa passagem, porque se refere à passagem desse cometa. Legal. Nossa, que interessante, né? Tá? Então, havia o periélio dos cometas, gravado no cajado. Né? Ele era um instrumento mágico poderoso, né? Com o qual Moisés, Arão, produziram os milagres todos ali na terra do Egito e outros mais. Né? Okay? Um instrumento extraterrestre. Extraterrestre. E ele era feito de safira, pelo que você já respondeu, né? Isso, porque ele e o livro de Raziel são o mesmo. Né? Então, coisa. esse livro de Raziel, a aparência dele, né, era de um sabre. E não de um livro quadrado como nós temos hoje. Certo. Bom, voltando ao assunto aqui, Deepak, agora entrando no assunto sobre o Torá. Né? O que era a Torá e quando e em qual material ela foi escrita? Vamos de novo, né, para o segredo da questão. Né? Bom, a Torá mesmo, né, a instrução divina, né, que hoje é chamada de Pentateuco, né, ou 5 livros de Moisés, na verdade foi criada 2000 anos divino antes da criação desses universos que nós vivemos aqui agora. Certo. Né? Então, o texto hebreu aramaico do Zohar diz que Deus criou primeiro o alfabeto. Né? E com esse alfabeto ele se divertiu por 2000 anos divinos. Isso são cerca de 730 milhões de anos. Ok. Terrestres, antes da criação do universo. Não havia universo ainda. Tá certo? Mas aí então ele resolveu criar. Então, as letras, o Zohar narra assim, tá? Elas vieram diante do sagrado, do Criador, né? Se apresentaram uma a uma, oferecendo argumentos para que ele pudesse usar uma ou outra na criação do universo. Então, por exemplo, veio a letra Tav, que é a última letra, né? Que é o T, no alfabeto hebreu, né? Se apresentou diante dele e disse assim: ó, mestre do universo, por favor, queira o senhor criar o universo comigo, porque eu sou o selo do teu anel, né? Que é a palavra Emet, termina com T, né? Emet. E a palavra Emet é verdade em hebraico. Né? E como tu és chamado verdadeiro, então, por favor, cria o universo comigo. Né? Esse foi o argumento da letra Tav. Aí o sagrado, né, olhou para ela e disse assim: é interessante esse argumento. Né? Realmente eu poderia usar você para criar o universo. Mas você também é o selo da palavra Met. Met em hebraico é morte. E para que o universo não seja preenchido com a morte, eu não vou criar o universo com você. Aí foi, né? Todas as 22 letras foram entrando, dando seus argumentos, né? Até que chegou na segunda letra, a letra Beit, que é o B, né? E ela ofereceu um argumento simples. Ela disse assim: olha, mestre do universo, quer o senhor criar o universo comigo? Porque eu sou a inicial da palavra Brahá, que significa bênção. Aí disse que o sagrado olhou para ela e falou assim: é interessante, gostei. Vou criar o universo com você. Então esse nosso universo aqui, este universo que nós vivemos, né? Ele foi criado pela letra Beit. A letra Beit é a segunda letra do alfabeto hebreu e o valor numérico dela é 2. Certo. Né? Por isso que a maioria das estrelas dentro do nosso universo são binárias. Interessante, hein? Nossa, tudo a ver. Interessante mesmo. Por causa disso, né? Então, a Torá, depois de milhares de anos, né, que o universo foi criado, os homens surgiram e veio, então, o Moisés, né? Ela foi gravada em 6 pedras de safira, esses segredos, né? Numa narrativa terrena, né? E foi entregue a Moisés, essas 6 pedras de safira, né? E o Midrash diz que, apesar de ser de safira e ser dura, né? Ela podia ser enrolada como pergaminho. Interessante, hein? Pá, que coisa, né? Eu tenho mais. Eu também disse que as letras flutuavam sobre as tábuas. Elas flutuavam, elas não estavam simplesmente encravadas. Elas flutuavam sobre as tábuas. Tipo um holograma. Isso. E elas podiam ser vistas tanto do verso como do inverso.
Muito Podiam bacana. ser lidas, se quem tivesse de costa lia, quem tivesse de frente também lia. Que interessante, né? Tá? Então nós estamos falando de instrumentos aqui, né? E aí tem um verso no livro do Êxodo, acho que é no capítulo 32, que diz assim: e a escrita nas tábuas era a escrita dos Elohim. Interessante. Tá? Muito interessante. Então, nós estamos falando aqui de alguma coisa a nível quântico, né? Totalmente, né? Sem dúvida. Isso, né? E aí também tem a questão dos códigos, né? Que estão dentro da Torá, né? Então o código chamado de código da Bíblia, né? Onde nós pesquisamos tudo, encontramos tudo e todos estão codificados na Torá. Ele já estava lá quando Moisés recebeu as tábuas no Monte Sinai, né? O código já estava inserido na Torá e ele continha informação de todas as almas que nasceram, que iriam nascer ainda e todos os eventos que iam acontecer dentro desse universo. Aí você vai perguntar assim, peraí, mas como é que é possível, né, que tudo isso esteja dentro da Torá? Primeiro que a Torá é um instrumento divino, né, que não é desse mundo. Segundo, né, que nos vai levar a um nível de entendimento interessante, né, é que isso aqui é uma Matrix. Isso que eu estava pensando. Exatamente. Ele foi criado por letras. Olha, já foi falado aqui, as letras foram entrando, se apresentando diante do sagrado. Ó, cria o universo comigo. Nós estamos falando de códigos. E esses códigos foram usados para criar essa nossa realidade ilusória. Eu quero fazer uma pergunta aí, antes de terminar esse bloco, hein? Esse programa de hoje. Física quântica e Kabbalah tem muito a ver ou não? Olha, a física quântica tem início na Kabbalah. Tem início na Kabbalah, né? Tá? Tanto, por exemplo, né? As grandes mentalidades, grandes mentes da física quântica, da mecânica quântica, tiveram contato com o Zohar. Muito interessante. Por exemplo, e muitos físicos da ciência moderna, ou ortodoxa também, tiveram contato com o Zohar, como, por exemplo, Isaac Newton. Né? Isaac Newton, inclusive, tinha uma cópia particular do Zohar. Muito interessante. Então, esse nosso universo ele é um holograma, né? Exatamente. Todos Só nós. que dentro desse holograma, algumas pessoas despertaram. E elas sabem que esse universo aqui é fake. Totalmente. Ele é uma cortina que oculta o programador. Olha, 12 anos atrás, numa entrevista para a Rede Globo, né, sobre o filme Matrix, aliás, foi um programa que nós falamos sobre Kabbalah, falamos também sobre vida extraterrestre e tal, e tal, e tal. E me perguntaram sobre Matrix. E eu falei assim, está no YouTube, pode até procurar. É um vídeo chamado Espaço Arquivo X. Né? Que nós tínhamos, toda quarta-feira nós nos reunimos para assistir Arquivo X na época. Né? E discutir os episódios da série. Né? E me perguntaram sobre Matrix. Eu falei assim, olha, o mundo é uma cortina. Eu usei essas palavras. 12 anos atrás. O mundo é uma cortina que oculta o programador. Foram as palavras que eu usei 12 anos atrás. Porque 12 anos atrás, eu já sabia que esse universo aqui é um holograma. Recentemente foi publicado, né? Está sendo veiculado nas redes sociais, nos sites, e também lá pelo canal History Channel, que físicos lá do Japão, se não me engano, né, conseguiram evidências concretas de que o nosso universo é um holograma. Olha que interessante, né? Já estamos chegando à comprovação daquilo que nós já sabíamos, né? E isso é legal porque isso é um conhecimento milenar, né? A Torá traz um conhecimento milenar. A Torá não é um livro da religião, a Torá não é um livro das religiões, a Torá é um código. É um código que contém tudo, foi preparado, né, para algumas almas que receberam, né, alguma codificação de DNA específico, né? Que em determinado momento os faria despertar para penetrar esses códigos e espalhar isso para a humanidade. Olha que bacana, né? Perfeito, né? Nossa. Bom, e olha só, tem mais. O nosso querido amigo Leão, que eu chamo ele de Leão, que é o nosso Deepak Sankaraveda, aí com muito conhecimento e nos brindando com esse conhecimento para o nosso despertar consciencial. Bom, Deepak, eu vou pedir os seus contatos, porque nós estamos nos nossos momentos finais, e te agradecendo também
pela aula que nós tivemos hoje, né, Mauro? Ah, sem dúvida. Eu particularmente, para mim é uma super aula, né? E trazendo à tona aquilo que nós já, ou seja, aquilo que nós já vínhamos buscando há algum tempo, né? Que é a Torá trazendo a informação de que nosso universo, na verdade, é uma grande holografia. Né? E a ciência hoje está comprovando isso. Né? Então vamos lá, Deepak, pode passar seus contatos, fique à vontade. Para fechar com chave de ouro? Né? Sim. Claro. Sabe quando vai ficar claro que esse universo aqui para nós é um holograma? Quando nós criarmos uma outra simulação dentro da simulação. É verdade. Faz sentido. E aí nós vamos verificar que aquelas pessoas dentro da simulação que nós criamos também têm consciência e alma. E isso vai ser assustador. Aí nós vamos perceber a verdade, que o nosso próprio universo é uma simulação. Tá? Então, contatos, né? Artesão da Luz no Facebook. Né? Recadinho, gente. Né? Escreve lá para mim, olha, eu vi o programa, queria que você me adicionasse e tal, né? Eu olho cada perfil que me adiciona, não pense você que eu adiciono isso cegamente. Né? Vou clicando no botão adicionar e acabou. Eu leio o que a pessoa tem no perfil. Né? Por exemplo, se eu for lá no perfil da pessoa, tinha propaganda de revólver, armas, né? Distribuição de violência gratuita, eu não aceito. Tá certo, tá certíssimo. Porque eu já percebi que a consciência da pessoa está muito longe de querer aprender qualquer coisa da sabedoria. Com certeza. Mas espera aí, a sabedoria não é para quem precisa. Né? Mas a gente tem que avaliar quem é que está pronto, né, para poder entrar nesse universo da sabedoria. Né? Com certeza, você está então correto. Eu vou avaliar o perfil. Então, se você me adicionar e eu não aceitar, você tem que revisar o seu perfil. É isso aí, tá certíssimo. Certo? Por isso você pode ver, o meu perfil lá no Facebook tem 300 pessoas. Não faço questão de ter 1000. Tá? Tá certo. Então, assim, né, então, Facebook, Artesão da Luz, recadinho e tal. E falando dos livros, então, dessas conversas que nós estamos tendo aqui, eu recomendo a leitura do meu livro Câmaras do Tetraedro, que você vai encontrar, né, no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br. Eu tenho 11 livros publicados. Né? Tenho Marte, As Origens Secretas da Humanidade, né, tem Os 72 Nomes de Deus, tem Cabala, né, Introdução à Sabedoria Escondida, tenho Crônicas de Queden, né, nós falamos de escrita extradimensional aqui, canalização, Crônicas de Queden é isso, mas eu recomendo, então, o Câmaras do Tetraedro. Bom, gente. E tem esses assuntos que nós estamos falando aqui. Bom, gente, o Naipe já vai ficar bastante tempo conosco, porque tem muito assunto. Como professor, ele tem muito a nos ensinar. Quem estiver pronto vai receber esse conhecimento e vai buscar realmente o caminho interior, que é tudo que ele fala sempre, né, Naipe? O caminho sempre é o interior, né? É sempre para dentro. Toda a informação que você precisa está na pedra de safira, que é, né, a fagulha do Criador dentro de você, que é a sua alma. O livro, a alma é o livro, né? As memórias estão lá dentro. Se você quer descobrir a sabedoria, você tem que entrar para dentro, não é para fora. Tá certo, é isso aí, grande Deepak. Então vamos encerrando por aqui, agradecendo aos internautas e ao nosso entrevistado de hoje. Porque o mundo, Mauro? O mundo, com certeza, é dos despertos. Isso aí. Deepak, muito obrigado. Foi uma honra você aqui estar conosco, aqui passando todas essas informações. Gratidão, Deepak. Gratidão eterna. Gratidão. E fica o convite para vocês assistirem também os nossos programas Enigmas, tanto na Rádio Excel, a Rádio da Consciência Livre, como o programa Enigmas também na TV Demais, todas as quartas-feiras às 10 horas da manhã. Gratidão, Mauro. Gratidão, Deepak. Honra enorme estar com vocês, internautas. Honra enorme estar com essa companhia maravilhosa do Mauro, do Deepak Sankara. Gratidão. E até o próximo. Despertos. É isso aí. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Acabamos de apresentar Programa Despertos.